Bom, a gente está aqui com a doutora Dalva Matsumoto, que vai falar um pouquinho sobre a última sessão agora do Congresso que ela coordenou, que foi sobre assistência domiciliar no Brasil e em Portugal, quais as necessidades e como se organizar. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os destaques da sessão, quais foram as principais dúvidas, por que trazer um congresso lusófono aqui para fazer parte do 6º Congresso Internacional, enfim, quais são as suas colocações sobre a sessão? Já essa é a terceira vez que nós estamos junto com, não só com os portugueses, mas os portugueses principalmente, no Congresso Lusófono. O primeiro Congresso Lusófono foi em Portugal, na cidade do Porto, onde a NCP também participou. O segundo foi em Porto de Galinhas, no nosso último congresso, e esse é o terceiro Congresso Lusófono, junto com o 6º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos. A ideia é essa parceria mesmo com os países de língua portuguesa, para que a gente possa estar trocando experiências, principalmente com Portugal, que já tem o cuidado paliativo com uma experiência um pouco maior. Mas hoje, na mesa que participou o Dr. Manuel Capelas, a doutora Silvia Patrícia, que é uma enfermeira, né? E ela fez um trabalho de doutorado dela baseado nesse levantamento das necessidades dos pacientes e dos familiares em cuidado paliativo na assistência domiciliária. E a doutora Julieta Fripp, que falou um pouquinho da experiência de assistência domiciliar em cuidados paliativos no Brasil. O que nós observamos é que, apesar de Portugal já estar bastante mais adiantado que o Brasil na questão do cuidado paliativo, o cuidado paliativo domiciliar ainda tem bastante problemas e desafios, né? Conforme os números que o Dr. Manuel mostrou, o cuidado paliativo domiciliar em Portugal está dividido de uma forma bastante heterogênea, com regiões com uma superlotação de profissionais e a maioria das regiões de Portugal com uma carência muito significativa de grupos de assistência domiciliária. O que não é diferente do Brasil. A doutora Julieta também mostrou todo o programa do cuidando, do melhor cuidado em casa, tem todo um programa do Ministério da Saúde, e ela mostrou também a distribuição dessas equipes nos mapas. E o que a gente observa é que o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro são os locais ainda que têm a maior concentração de equipes de assistência domiciliária, né? Mas ainda não somente relacionado ao cuidado paliativo, do quanto que esses cuidados em domicílio ainda são voltados para o cuidado geral do paciente, mas já é um grande passo. Existe toda uma proposta de se incluir os cuidados paliativos nesses cuidados, mas se você for observar o texto da regulamentação, o cuidado paliativo já está incluído. Ele só precisa ser realizado efetivamente. E para isso é óbvio que nós precisamos de equipes treinadas. Uma outra necessidade que foi levantada, e principalmente o trabalho da enfermeira Silvia Patrícia, no trabalho dela, isso foi feito em Portugal, são as necessidades dos pacientes e dos familiares. E que é muito interessante, que não é muito diferente da realidade dos nossos pacientes e dos nossos familiares. Aqui no Brasil, o que a gente tem observado é o envelhecimento da população tal qual já existe na Europa. E da mesma forma que aqui as famílias também estão ficando muito reduzidas, lá em Portugal as famílias também estão se reduzindo, existe um maior número de idosos na família. E ainda existe mais um fenômeno em Portugal, que é a migração dos jovens para fora do país, né? Então, o que isso dificulta muito mais ainda a questão do cuidado paliativo ou de qualquer outro tipo de cuidado no nível de assistência domiciliária. Porque na assistência domiciliária predispõe-se a necessidade de um cuidador, né? E como no Brasil, esse papel acaba sobrando para quem? Para um filho, quase sempre uma mulher, que abre mão muitas vezes das suas questões pessoais e profissionais para cuidar do idoso em tempo integral. Então isso é um grande desafio que nós temos que enfrentar, tanto Portugal está enfrentando como nós temos que enfrentar. E o que todos eles colocaram e que ficou muito evidente na fala de hoje é da necessidade de planejamento, né? Nós temos hoje conhecimento das necessidades.
a questão da necessidade do cuidado paliativo e das equipes treinadas estão aí. Mas isso tem que ser feito com muito planejamento, né? Principalmente numa sociedade em constante mutação. Então, é preciso se fazer planejamento a médio e longo prazo. E isso é uma coisa que nós ainda não temos o hábito de fazer, né? Então, esse é um desafio para a minha geração e para as próximas gerações, né? E que vão construir de verdade o cuidado paliativo aqui no nosso país.